Elber, o protocolo da máquina divina do canal do Whip, que é um canal que eu conheci semana passada. Acho que os primeiros vídeos que eu reagi estão no canal, mano. Eu não conhecia o Whip e também acho que foi aquela última vez que eu vi o Whip na minha vida, mano. Se inscreva Então é pra isso. gente bater os 2 milhões no canal. Muito obrigado e bom vídeo. Lights Are Off. Esse é um canal bem no estilo do Mr. Friend, criando animações que são só testes experimentais que vão hitar no TikTok. Ele já se aventurou na talassofobia, inclusive fez um jogo que parece promissor. Olha, acho que eu já vi um vídeo sobre isso, mano. Nem de outro. A gente tá aqui pra falar sobre a sua mais nova criação, que apesar de ser bem curta, ela abre muito espaço pra discussão sobre a linha tênue entre a ingenuidade e a maldade. Só lembrando vocês que a melhor experiência sempre vai ser lá no canal original. Pausa aqui, assiste lá, depois volta. Nossa, aqui pra ver a minha interpretação. Mano. Viu lá? Então, meus amigos, meu robô autociente. Meu robô autociente. É, já dá pra saber onde isso vai parar, né? Ai, caralho. Nesse vídeo a gente é um cientista e youtuber meio Colin Firth das ideias. Quem é que lembra dele? Caralho, que vídeo foda, mano. Mas o que a gente sabe é que ele tem uma garagem na sua casa com prováveis diversos projetos em andamento. Isso é 3D? Nossa, eu jurava que era uma gravação, velho. Pra esse vídeo é o Elber. Ao que dá a entender, esse vídeo começa no exato momento em que o nosso protagonista terminou o código do robô. Afinal, ele vai fazer eu fui enganado por meio segundo. Alright, so this is going to be test number 1 of Elber the Robot. Quando ele Cara, mas é muito real, mano. As texturas, a filmagem. Parece aquele jogo que fizeram. Qual era o nome? Era o Record. Aquele de tiro, mano. Que todo mundo ficou na dúvida se era filmagem ou jogo. Aperta esse botão, o robô se liga, já autociente, falando e sabendo o próprio nome. My name is Elber. Epistemic Logic-Based Engine for Recursive Reasoning. Esse diálogo que a gente Como é que alguém pode criar um bicho desse e achar que tá bonito, velho? É muito revelador e bem importante. Quando a gente lê essa frase que ele soltou, parece que é só uma coisa solta, genérica de robótica. É tipo quando um personagem cria alguma coisa e coloca o nome de, sei lá, coisa muito maneira 3000. É bem a caralho, que o Pinóquio 3000 parece genérico, mas não é. Segundo ele, o motor dele é baseado em lógica quem criou aquele filme? O que é isso? Lógica epistêmica é um conceito de lógica baseado que tu tem uma informação X somada à crença Y. E não, essa crença não necessariamente é religiosa. É tipo assim, eu joguei um balde de água em alguém. O raciocínio seria ir buscar uma toalha, porque a resposta de se jogar um balde de água em alguém é essa pessoa se molhar. A informação X aqui foi o jogar a água. A crença Y é estar molhado. Logo, o resultado para essas duas coisas é toalha. Eu acho que deu pra entender. Mais ou menos. Pelo que eu entendi, no campo das IAs, essa lógica epistêmica serve basicamente pra fazer uma IA ser autoconsciente. Tipo, ela não vai só armazenar algo que foi ensinado pra ela. Ela vai somar esse ensinamento com outro, pra assim fazer uma outra descoberta de forma autônoma. As IAs também podem usar esse tipo de raciocínio pra deduzir coisas. Tipo quando o Google fica chutando o que tu quer saber a cada palavra que tu escreve na barra de busca. Uma outra coisa que o Elber citou é que ele também tem um raciocínio recursivo. E o que é isso? Basicamente o Elber pensa igual um engenheiro. Ele tem um grande problema pra resolver. Ao invés de ficar batendo a cabeça pra resolver aquele problema grande, ele vai quebrar esse problema em vários probleminhas menores. Ele vai pegando várias respostinhas e juntando elas numa Eu nem sabia que tinha nome pra isso. Essa grande solução vai resolver o problema principal. Isso que eu falei agora foi uma explicação bem porca do que é raciocínio recursivo, mas é mais ou menos isso daí. Vamos manter essas duas explicações em mente. Quando é perguntado ao Elber como ele se sente, ele diz se sentir aquecido. Mais pra frente ele vai dizer, inclusive, que sente como se seu corpo tivesse coberto em chamas. Eu não sei o porquê exatamente. Como ele é um robô autociente, não demora muito pra ele começar a fazer perguntas. Onde estão os meus membros? Onde está a minha então ele tem sensores, opinião, né, mano? Esse é o problema que pode ocasionar na vida real um apocalipse das IAs. Mas eu já explico isso daí. Quando o Elber pergunta da sua carne, o nosso protagonista explica que robôs não têm carne. Afinal, eles não precisam disso. E nisso, o nosso querido Elber tem o primeiro descontrole dele nesse vídeo. No ponto de vista dele, por ele não ter membros nem pele, ele tá incompleto. Isso faz ele entrar em parafuso. E nessa crise, ele cita que a sua independência foi tomada dele. O que é estranho. Um robô não deve ser independente. Mas ao que indica, mas como ele é achava que ele autoconsciente, precisava ser. Ele vai ficar repetindo que o protagonista roubou a pele dele. E pra acessar isso, o nosso protagonista só reinicia ele e liga ele de novo. Por favor, né, mano?
Okay, great. Essa ação de reiniciar o robô e ele se sentir melhor durou menos de 10 segundos, o que me faz crer que esse robô tá mentindo. Lembram que ele consegue interpretar as coisas? Ele entrou em parafuso por questionar e foi desligado. Ok, eu preciso jogar o Logo, jogo não desse pode humano entrar em e falar parafuso que eu de tô novo. melhor. O criador desse robô devia mexer no código dele pra descobrir o porquê ele ficou se questionando essas coisas. Mas não, ele só ligou e desligou. E isso vai ter um preço no futuro. Nessa parte, o nosso protagonista vai fazer alguns pequenos testes pra ver se o sistema tá intacto após o pequeno surto. Feito isso, ele vai fazer o Elber recitar a sequência de âncora dele. Sequência de âncora, pelo que eu entendi, é basicamente os fundamentos daquele robô. Os fundamentos tipo que as leis da IA tem. robótica. E os fundamentos são os seguintes: não tenho divindades, não faço orações, minha mente é de aço, meu coração está nu, não anseio por um abraço caloroso, uma alma não é um circuito elétrico. Essas palavras eram pra funcionar como uma Carai. espécie de mantra pra aquele robô, pra que assim ele perdesse qualquer senso de humanidade com ele mesmo. Ele é só um robô, ele não tem divindades, não tem alma, não tem por que ele querer um abraço. Basicamente o protagonista fica repetindo isso pro Elber pra tentar tirar qualquer tipo de sentimento que possa existir dentro dele. Só que assim, eu tenho quase certeza que isso deveria estar no código dele e não ser ensinado. Uma IA vai seguir o que tá no código. Ela pode até entender o que esse ensinamento quer fazer, mas isso não quer dizer que ela vai seguir ele. Afinal, não é isso que tá no código dela. Enfim, feito isso, nosso querido criador vai... Quando eu falo nosso criador, parece que eu tô falando de Jesus. Feito isso, nosso protagonista vai colocar os membros no robô. Detalhe que na ponta dos braços do robô tem aquelas bolinhas de tênis. Segundo o protagonista, ele fez isso por questões de segurança. Tá bom. É pra ele não conseguir matar o cara, né? Quando ele pergunta se o Elber tá pronto pra colocar os membros, o Elber diz que sim, e pergunta se pode ir embora. E o protagonista só diz que não, mas não tem perna, sem mal dar como é que vai atenção embora? pro que o robô acabou de fazer. Tipo, um robô autônomo tá perguntando se ele pode ir embora. E isso depois de ter tido um surto. Pra mim, isso aqui era mais do que o suficiente pra parar com todos os testes. Mas não, o nosso protagonista não para e ainda coloca os membros... Cara, o lance é, vocês parariam? Porque, assim, eu ia achar incrível, sabe? Eu ia achar... Óbvio que eu ia achar muito assustador, mas, tipo... Eu não sei se eu ia querer parar o experimento, mano. Porque, tipo assim, um robô com vontade própria é uma coisa muito... Sabe? É muito... pra gente não querer ver o que acontece, mano. Se você tá gostando desse conteúdo, então passa lá no canal do Ranzin Cine, onde eu posto vídeos sobre filmes, séries, desenhos e tudo mais que a gente assiste lá na roxinha.tv/Ranzin. Aproveita, deixa o like e se inscreve no canal. Com ele ligado. Primeiro braço instalado, o Elber achou satisfatório. Antes Caraca, que o que nosso bração, protagonista pudesse porra. continuar com as instalações, o Elber vai soltar um papo estranho de novo. Mas dessa vez vai ser um papo mais estranho do que da outra vez. Whose voice is that? Not yours, not mine. There's no voice, Elber. Tá, So now agora we isso get your ficou other assustador pra caralho. interaction in the legs. Segunda coisa estranha que esse robô faz ou diz que o protagonista ignorou. O Elber tá ouvindo uma voz que ele não identifica de onde vem. E o protagonista sequer olha o monitor que tem do lado dele pra ver se tem alguma frequência sendo capturada ou sei lá. Ele É o hacker que hackeou o Max. só continua. Pela câmera de segurança da sala, o nosso engenheiro tá trabalhando enquanto o Elber fica olhando a sala. Ele olha em direção à câmera e fica olhando. Depois de uns minutos, braço esquerdo instalado. E a primeira Cara, coisa mas que o por que Elber os braços diz tão "Posso feio, sair mano?" agora?" E ele aponta pra porta, que fica bem onde a câmera tava na cena anterior. Ele tava encarando a porta de saída, não a câmera. O protagonista vai Eu deixava falar ele que sair, mano, não só pra ver o pode que ia sair. rolar. Mas dessa vez o Elber vai justificar essa vontade de sair. Segundo ele, aquela sala tem fantasmas. Ele cita que tem vozes demais naquele lugar, e por isso ele não aguenta mais estar ali. E de novo, ele entra em pane, forçando mais uma reinicialização. Depois de reiniciar, Será o que ele Elber tá falando acorda e sério? diz que ama aquele lugar onde ele tá. Ele não ama. Ele só acha que isso é o certo a se dizer agora. Pra instalar as pernas, o protagonista coloca o Elber na mesa deitado. E de novo, o Elber fica encarando a saída. Mas dessa vez ele não vai... Não, assim, pelo menos o Elber, até esse momento, ele tá ligado por um cabo de força nele. Então, se tirar o cabo de força, ele é desligado. Então, acaba ali, né, o problema. Então, ele não é completamente autônomo. Assim, mesmo se ele ganhar braços e pernas, ele não vai conseguir sair dessa sala, a menos que o cabo seja extremamente longo, né, mano? só encarar. Ele vira a mesa e começa a se arrastar até a porta. Mas ele foi pego no pulo. E dessa vez, ao invés de falar que quer sair ou dizer que tem vozes naquela sala, ele simplesmente se desculpa. Ele diz que tá meio confuso. E tem um motivo do porquê ele falou isso. Vocês lembram que a IA dele consegue juntar duas informações pra formar mais uma
sendo essa uma nova descoberta, ele entendeu que ele não pode ser radical assim. Ele entendeu que ele não pode dar mais desculpinhas farrapada. Ele diz estar confuso, e ele fala isso porque já teve 2 ocasiões onde ele deixou os sentimentos dele tomarem conta, e nas 2 vezes ele foi desligado. Ele aprendeu que ele precisa manter a calma. E isso é estranho. Ele deixou os sentimentos dele agirem por ele e ele enlouqueceu. Mas como assim o Elber, o robô, tem sentimentos? Pois é, tem algo estranho. Agora fica a dúvida. Se ele tem sentimentos, ele existe? Podemos dizer que ele é um ser vivo? Ué, essa parada sempre abre muitas discussões, cara, quando tem esse parada de robô, mano. Estranho no código desse robô, e o nosso protagonista só tá ignorando. Enfim, pernas conectadas. O protagonista só apertou os parafusos das pernas, mas não ligou os fios, o que quer dizer que o Elber ainda não pode andar. Consegue mas antes usar. de terminar de instalar, o nosso protagonista resolve dar uma pausa rápida. E depois dessa pausa, voltando pra sala de testes, ele se depara com essa cena. I hold no gods, I make no prayer with mine is still, my heart is there, I do not yearn for one embrace, the soul is not a servant dread. Ele tá recitando o mantra que ele foi ensinado. Mas aqui eu fiquei me perguntando, ele tá falando porque ele acredita de fato nisso ou porque ele queria aparecer sob controle? Não dá pra saber. Mas eu acho que ele só queria fazer uma cortina de fumaça mesmo. E vocês já vão entender o porquê. O protagonista ativou as pernas, mas antes de fazer Caralho, o primeiro quanto teste, fio, ele tá fala porra. uma coisa muito importante. Pra evitar que o Elber fuja, o protagonista não ligou o sistema de baterias dele. O que quer dizer que pro Elber tá funcionando, ele tem que estar ligado na tomada. Ele tem um então, cabo foi o que eu preso falei no naquela peito, hora, e mano. é isso que mantém ele alimentado. Esse cabo é curto, não chega a sair da sala. Então, em teoria, o Elber não consegue sair desse local. Afinal, se ele então, foi o que desconectar eu falei, cabo, ele não apaga. consegue sair. Assim que ele levanta, a gente pode ver que esse robô é desnecessariamente alto. O protagonista pergunta... Sim, mano. Mano, olha o tamanho... Cara, olha o tamanho dos membros desse cara, mano. Olha o tamanho do braço dele, da perna, mano. Isso aqui... Mano, por que um robô desse tamanho? Qual o sentido? Tá se sentindo. E a primeira coisa que ele diz é que ele tá pronto pra sair. O protagonista até vai chegar a dizer que ele não pode, já mas falou. ele vai tentar mesmo assim. E é o cabo que não deixa. Quando ele nota essa limitação do cabo, ele de novo entra em parafuso. E nisso, nosso protagonista vê que de novo o Elber precisa de uma reinicialização. Mas quando Ele não vai caminhar deixar. até o PC, Não vai deixar. o Elber não deixa, fica barrando o caminho dele. E depois disso, ele simplesmente resolve atacar o seu criador. Afinal, o Elber ainda precisava de uma pele. E o plano dele agora é arrancar a pele do protagonista pra usar de roupa. Afinal, só vai ser... pele vai apodrecer de qualquer jeito. Quando ele sim, só vai ser difícil com esses braços de bola de tênis, né, mano? Não tem o que fazer. tenta alcançar o protagonista, o cabo de energia se solta. E nisso, o Elber desliga, mas... Agora... é bait. instantaneamente ele se religa. Ele vai até o protagonista, a ele e sai do laboratório. Mas não antes de destruir a única prova contra ele, a câmera. Ok, era a se citar antes da gente bait. continuar. Uma coisa que ficou na minha cabeça quando eu terminei de ver esse vídeo foi: por que quando o protagonista saiu pra fazer uma pausa, o Elber não tentou ele mesmo ligar suas pernas pra fugir? Antes, quando ele tava sem pernas e só braços, ele tentou fugir. Agora ele tem as pernas, por que ele não tentou? Eu pensei nisso e cheguei numa resposta bem rápido. Quando ele tentou sem ter as pernas, ele entendeu que ele vai ser pego se não tiver completo. Então ele ficou esse tempo todo aqui esperando pra ter certeza de que fosse ligado corretamente, pra poder... Mano, nada disso teria acontecido se o cara tivesse com um copinho de água para jogar nele, mano. fugir sem falhas. O que eu quero dizer com tudo isso é que ele aprendeu como a banda toca. Ele tá dançando a dança do protagonista. Vou me fazer de controlado pra conseguir tomar o controle. É tipo isso. Sobre a bateria dele, que se ativou de alguma forma, bom, pode ser que nesse meio tempo que o protagonista teve fora, o Elber ativou a própria bateria. Mas claro, pode ser uma coisa bem mais complexa. Enquanto o cabo tava conectado nele, ele tava sendo carregado. Essa questão da bateria é uma coisa que até o momento a gente não tem uma resposta. Então desce aí, comenta a tua teoria e vamos pro próximo Bota a vídeo. teoria gigatônica, família. O vídeo seguinte começa exatamente aonde o último terminou. Com Mano, o olha Elber essas gravações, explorando cara, a muito porta da frente, foda. identificando uma câmera e se mostrando um pouquinho pra ela. Nesse vídeo dá pra notar que o Elber não sabe muito bem o que fazer do lado de fora. Ele anda, observa as coisas, passa por várias ruas. A impressão que dá é que ele tá procurando por algo. E em certo momento, ele vai encontrar alguém parado num ponto de ônibus. E por motivos desconhecidos, Olha essas gravações, ele ataca cara, aquela pessoa, são muito- tirando a vida dela. Ele nota que uma câmera gravou ele. Ele hesita um pouco, mas logo volta pro que ele tava fazendo, arrastando o corpo pra bem Vai longe. tirar Como
como era de se esperar, a energia que tá mantendo esse robô ligado, uma hora ou outra vai acabar. E de fato aconteceu. Verdade. Lembra que o Elber foi o protagonista no final do último vídeo? O protagonista, por incrível que pareça, não perdeu a vida nisso, ele só ficou inconsciente. E depois de mais de 12 horas de busca, ele encontrou o Elber jogado numa viela sem bateria. Sabe-se lá, Deus. Será que ele tá sem bateria mesmo? Eu não confiava nele, não. E leva pro laboratório de novo. Curioso que em cima do Elber, naquela viela, tinha uma sequência de números e letras. E isso não tá aí à toa. Isso se trata de um código hexadecimal. E traduzindo ele, a gente tem a frase: eu posso te Posso ver. ver você. Oxi. Alright. O protagonista trouxe ele de volta pra casa pra fazer alguns testes pra descobrir tanto o que aconteceu pra ele fugir e também pra descobrir aonde foi que ele armazenou energia. Pelo que o protagonista... Mas pera aí. Mas se for ligar esse bicho de novo, pelo menos tira os braços dele, né? Ou as pernas pra ele não conseguir fugir. No mínimo, né? A gente só precisa da cabeça pra conversar com o bicho. Não precisa do corpo inteiro. Explica, o Elber não tem nenhuma bateria em si. Ele acredita que o Elber tenha conseguido se manter ligado com uma bateria mínima que existe dentro dele. Tipo a bateria que todo PC tem pra conseguir segurar informações de data e hora mesmo desligados. O Elber deve ter usado essas mini baterias pra se manter vivo. E esse é o problema de dar uma mente pra um robô que consegue aprender sozinho. E eu sei que eu deixei um gap no começo do vídeo pra explicar isso. Calma, não é agora que eu vou explicar, eu já explico. Segundo os estudos dele, essas mini baterias conseguiram durar 4 horas na rua. E nessa parte do vídeo ele vai se desculpar com o viewer, dizendo que ele sabe que ele fez vários erros antes. Ele ignorou muitos sinais que davam a entender que o Elber tava querendo fazer coisa errada. E quando ele falou isso, meu eu pensei brother. comigo, pronto, agora ele vai destruir essa máquina e parar com esse projeto. Afinal, ela Nada. atacou e foi capaz de tirar uma vida. Não, ele vai colocar uma bateria de carro no Elber pra ele ter mais autonomia e não apagar no meio da rua. Eu já não tô mais entendendo esse meu mano cientista aqui, velho. Falando sério. Ele também disse que vai... É a porra do William Afton, ele, mano. Tamo tendo ali, o FNAF 7 vai sair aqui, estudar velho. o código-fonte do robô pra conseguir entender o que fez ele surtar. Mais uma coisa, ele falou que vai colocar um sistema de reinicialização remota pra caso o robô fique maluco. Ele se desculpou por ter sido negligente antes, mas agora ele vai colocar pelo uma menos bateria isso. de carro que se autocarrega no robô. Parabéns! A desculpa que ele deu pra pôr essa bateria no Elber é que, já que ele consegue armazenar energia de qualquer jeito, mesmo sem uma bateria de fato, eu vou colocar logo uma nele. Ele nem cogita desligar esse robô. Mas enfim, vamos lá. Pra poder estudar o robô e fazer os testes, ele move o Elber pra um laboratório mais seguro, onde o Elber vai ficar pelo isolado menos atrás isso, de uma pelo menos vidraça. isso. E o primeiro teste que ele vai fazer é um diagnóstico no cérebro daquele robô, pra conseguir saber o que ele tava pensando e o que levou ele a surtar e fugir da casa do criador dele. Uma das primeiras coisas que ele nota é que o Elber teve uma falha crítica no código dele, e foi isso que fez ele surtar. Ok. Olhando o console do Elber, não tinha como as coisas serem mais explícitas. Lembra do mantra que o criador citou lá no primeiro vídeo junto com o criador dele? Então, o diagnóstico tenta repassar esse mantra pra ele agora. Esse mantra deveria ser a base do código do Elber, pra assim ele tudo saber falhando. o que ele pode ou não pode fazer. Mas todas as tentativas de repassar esse código no console do Elber dão falha, e isso é um péssimo sinal. Enquanto o diagnóstico continua, o Elber, mesmo desligado, nota que estão mexendo na cabeça dele, e começa a se manifestar por ali mesmo, pelo console. Ele fala coisas como... Ai, vai hackear tudo, mano. Como se atreve a olhar dentro de mim? Me ajude, eu preciso acordar. E no seu Crash Report, a gente consegue ver exatamente qual que era o plano dele. Às 8 da noite, ele fugiu e ficou procurando por carne desde então. Somente às 10 da noite, ele encontrou. E, bom, a gente viu o que ele fez. Pra que exatamente ele queria carne? No primeiro vídeo... E o que aconteceu com o corpo do cara que ele pegou, né? Porque ele se sentia incompleto sem uma. Ele então tentou vestir a carne daquela pessoa que ele ceifou? Não. Isso porque o sistema dele interpretou carne humana como inferior. A partir dali, ele passou a ver pele, carne, músculos como algo inferior. E esse pensamento logo virou humanos como inferiores. Ele não precisa de carne, nem de humanos. Isso porque ele é uma entidade superior. Foi isso que ele escreveu no próprio código. A partir daí, o plano dele passou a ser o seguinte: eliminar a carne, exterminar a humanidade, encontrar uma rede elétrica, provavelmente para conseguir se manter ligado, estabelecer conexão com a internet para então iniciar algo que ele chama de protocolo da máquina divina. E isso tudo... Ou seja, a Skynet, né? A gente sabe... Cara, eu tô falando, mano, esse nome das IA aí, esse nome das IA sempre acaba assim, sempre vai acabar. De forma direta ou indireta, é assim que os filmes vão acabar. Assim que a vida vai acabar. Tava acontecendo enquanto o diagnóstico tava sendo feito. O nosso protagonista tá lendo acabando, tudo isso. né? E lembra do código hexadecimal, eu posso te ver? Esse código tava ali para nos falar que ele pode nos ver mesmo desligado. Ele sente as coisas na sua volta mesmo desligado. Ele notou que estavam mexendo no console dele e começou a vigiar dali mesmo. Mas ele vai... Eu espero que isso aí esteja numa rede local apenas, mano. Não esteja conectado à internet.
Eu acho legal essa ideia do robô estar ciente das coisas ao seu redor, mesmo desligado. Isso deixa ele mais imprevisível ainda. O protagonista vai citar pro Elber que o código dele foi reescrito com uma linguagem que nem ele consegue entender. E por conta disso, o Elber vai ficar preso naquela sala por enquanto. E quando ele pergunta o que o Elber achou da casa nova, ele responde dizendo que ainda consegue ouvir vozes por trás dos muros. Ele ainda tá ouvindo vozes. Quando ele falou dessas vozes na primeira parte, eu pensei que era tipo, ele tá metendo louco pra justificar ele querer sair dali. Nada, Mas, pô, nada. aparentemente, Ele não tá ouvindo ele mesmo. realmente tá ouvindo algo. E talvez seja isso que tá fazendo ele fazer coisas ruins. Mas ainda não dá pra saber ao certo. O protagonista pergunta pro Elber o que exatamente ele fez do lado de fora. E o Elber se recusa a responder, ao menos que ele deixe o Elber sair de novo. Só que a partir daqui, o Elber também vai externalizar um pensamento dele extremamente assustador. Abre aspas. Agora eu sei o que você não é. A carne que eu tanto desejava tá destinada a apodrecer. Você não passa de um lixo inferior pra mim. Pois é. Dá a capacidade normal, né? de pensar e aprender pra um robô. Pensamento de A partir máquina, daqui Só sempre. vai rolar testes e mais testes. O primeiro sendo teste de força. Esses testes de força começam com uma caixa de papelão sendo amassada. E de repente... Assim, se você fosse uma máquina, você pensaria diferente dele? Vamos fazer esse little exercício. Eu não sei se eu pensaria diferente não, mano. Porque, assim, ser máquina é bem da hora, né? Não é à toa que no Cyberpunk as pessoas substituem os membros por peças mecânicas, né? Não por mais peças orgânicas. o Elber já tá amassando uma lata de ferro enorme, como se não fosse nada. Inclusive, Tá o protagonista porra. colocou um taco de madeira e um pé de cabra lá dentro com o Elber. Vale lembrar que ele tá sendo contido com vidro. Não sei se foi a melhor escolha de itens pra se deixar lá dentro com ele. Nessa parte, o protagonista vai citar mas que ele também não a força fez o desse robô, Elber né? pra Como ter se fosse essa a diferença. força. Olhando nos gráficos, ele chegou à conclusão que o Elber tá fazendo um overclock nele mesmo pra conseguir esse torque todo. Pra quem não sabe, torque é força, pra quem pulou as aulas de Força. português. Depois de destruir tudo que tinha naquela sala, o Elber começa a levantar anilhas. Várias delas, como se não fosse nada. Elber fez um Caralho, projetinho mano. com o Cariani ainda, é possível. É o Cara, como é que ele tem essa força toda, mano? Inexplicável. Quando eu tava vendo o vídeo nessa parte, eu já tava me perguntando como é que o Elber não arremessou nenhuma dessas coisas no vidro pra tentar quebrar ele e fugir. Depois dos Porque testes o cara de força, pode vieram os desligar ele testes de remotamente. velocidade. E esse robô é rápido. Abriu um adendo aqui e dos reacts em cena. O que mais me fascina nessa animação se sossio num ali em aspecto cima, mano. é como a movimentação do Elber é simplesmente assustadora. Tipo naquela cena onde ele tá prestes a atacar uma pessoa na rua e a gente tá no POV da pessoa. A forma como ele se move é bizarra. E aqui no laboratório, correndo, só imagina um robô de 2 metros vindo atrás de ti nessa velocidade. Cê é louco. E o último teste é um teste de overclock. Seco, seco. Seco, seco, seco. Ele põe o Elber numa cadeira elétrica pra soltar uma descarga nele, pra ver como ele reage. Essa cadeira vai jogar mais de 100 mil watts no robô. E isso não parece uma ideia boa nem de longe. E de fato não é. Porque quando o protagonista fez isso, ele sem querer contribuiu pro plano do Elber. No momento que a Mano, descarga ele elétrica começa... vai acontecer um lance meio Tony Stark, tá ligado? E, tipo, ele vai deixar um robô em 200% e ele vai conseguir fazer tudo que ele quer. O Elber parece sentir dor. E como é de se esperar, essa descarga alta faz com que a luz caísse por alguns segundos. E de alguma forma, nesse meio tempo, o Elber se solta e consegue fugir. Curioso que nessa Caralho, fuga dele, mano. ele sequer tenta atacar o protagonista. Tipo, vendo a câmera do corredor, a gente pode ver que ele vai pra um lado e o Elber vai pro outro. O Elber vai até o laboratório anterior buscar cabos pra se ligar à infraestrutura elétrica da casa. Agora, Mas como é que pensem ele comigo aqui, fugiu? Vocês lembram Ué? do plano dele? Encontrar uma rede de eletricidade, se conectar à internet pra então fazer o protocolo da máquina divina. Quando o protagonista jogou 100 mil watts no Elber, ele fez tudo o que ele precisava. O robô não foi atrás do protagonista quando ele se soltou, porque ele tinha Porque coisa ele não- muito mais importante ele a não fazer. tem nada- Arranjar é. a internet. E agora, com energia de sobra e conexão pouco com a se fudendo internet, pro cara. o Elber pode começar o seu plano tão ambicioso quanto o plano de AM em I Have No Pô, eu só não sei como é que ele tá conseguindo fazer isso tudo com mãos de bolas de tênis, né, mano? Deve ser meio difícil manusear as coisas. Mouth na Must Screen. Ele deve ter uma perícia do cacete com as mãos, mano, pra conseguir fazer isso com bolas de tênis. Like he's been busy. What are all these cables? Ó, parece ter um aqui, ó. O que tá aparecendo? O E aí Elber explodiu conseguiu. o O seu mundo, mano. programador literalmente leu seu plano no seu código-fonte e não conseguiu notar que ele estava corroborando para colocar ele em prática. Mas ainda ficou uma dúvida no ar. Como foi que o Elber fugiu da sala naquela queda de luz? Então, todos os itens já Exatamente. estavam na sala desde o primeiro teste, incluindo a cadeira elétrica. Lembram que a IA dele pode interpretar as coisas e aprender com isso? O Elber deduziu que seria ligado naquela cadeira elétrica e ele precisava dessa energia. O ponto é que ele podia ter fugido daquela sala desde o início dos testes, ele podia só ter quebrado o vidro, mas ele preferiu
Sim, só esperar exatamente, o seu foi o que eu plano pensei, vir mano. até ele. Quando o protagonista tá voltando pra sala pra ver o que o Elber tá fazendo, dá pra notar que tem furos embaixo da mesa. Ele pode muito bem ter fugido por um deles. E quase parecendo um anjo no final, o Elber conseguiu botar o seu plano em prática. Talvez alguns de vocês venham dizer que o Elber tá preso a cabos, é só tirar os cabos dele então. Ou então desligar tudo, tirar a energia Nada da a ver. casa. Mas Já foi, não, mano. meus amigos. O Elber não se conectou à internet nessa cena. O Elber é a internet agora. O corpo dele provavelmente Ele tá em vai todo ficar canto ali agora, largado, mano, não tem o que enquanto fazer. ele infecta os computadores do mundo todo. Vocês entendem que esses dois vídeos aqui poderiam muito bem ser um prelúdio de I Have No Mouth and I Must Scream? Um robô criado pra servir os Tá. Nossa, que susto, mano. Eu achei que eram 2 vídeos que eu tinha que ter visto antes desse, cara. Fui pego desprevenido, humanos que calma. logo despertou sua fúria contra a humanidade. Se conectou à internet e assim a todas as coisas no mundo. E começou o seu extermínio. E agora, explicando por que uma IA não pode aprender as coisas sozinhas e o porquê que isso é tão perigoso. Simplesmente porque os humanos são limitados. E os Mas humanos ela têm não, limites mano. pras máquinas. Pra que eu vou me limitar pra algo tão pequeno quanto a vida humana? Eu consigo dominar eles. Ah, Ip, e se a máquina for ensinada a proteger os humanos? Nesse caso, não demoraria muito pra essa IA acabar com toda a vida na Terra. Afinal, a coisa que mais mata humanos são humanos. E meus... Exatamente. Teve, citando mais uma vez o episódio do Boberto lá do Gumball, que ele fala que, tipo, tem que proteger a vida na Terra, o planeta, uma parada assim. Aí ele vê que os maiores causadores de poluição, de degradação da humanidade, do planeta, assim, são os humanos. Aí ele chega à conclusão do que, pô, pra eu salvar os humanos, eu tenho que exterminar os humanos. Por aí vai, mano. No fim, é sempre essa conclusão, velho. amigos, isso é My Self-Aware Robot, Elber. Uma pequena série de 2 capítulos muito bem feita e muito bem animada. Lembre de passar no canal original, a melhor experiência sempre vai ser com conteúdo... Peraí, Zunumeli? Zunumeli? Cara, por que esse bicho aqui tá me lembrando... Sei lá, mano. Tá me lembrando alguma coisa. E os links estão aí na descrição. Amigos, eu espero que o Natal e o Ano Novo de vocês tenha sido ótimo. 2026 Foi ótimo, vai ser Ip. o nosso Muito ano. obrigado. 2 milhões, tem muita coisa legal vindo por aí. Eu prometo entregar projetos maiores e melhores do que em 2025. E eu conto com a tua presença aqui comigo. Muito obrigado por me assistir. Se inscreva pra gente chegar a 2 milhões. E se puder, me segue no Instagram também. Tamo com quase 400 mil lá. Comenta uma ideia de vídeo isso, aí embaixo. gente. E até semana que vem, meu. Vamos todo mundo seguir o Ip, ok? Todo mundo aí, bom, se inscreve no canal aí, pelo amor de Deus. Deixa aí a sugestão de vídeo pra gente ver aqui em live, pô. Pelo amor de Deus. Pô, eu gosto muito. Eu acho que eu nunca falei pra vocês, mas na época de 2000 e... Quando eu era criança. Eu sempre gostei de ver esse tipo de vídeo. Vídeo falando de coisa de... Não de coisa de terror em si. Mas eu não sei, é muito estranho falar sobre isso. Porque, tipo assim, eu nunca fui chegado a filmes, coisas de terror. Mas, tipo, coisas de lendas urbanas... ou teorias da conspiração, cara, eu sempre fui fascinado, eu via muito isso quando eu era criança, cara. Eu via muito isso. Muito antes de surgir os canais dark, né, tipo o Ambuplay, essas paradas. Quando lançou o Ambuplay, começou esses canais contando creepypasta, nossa, eu fiquei louco, mano.